O milionário se surpreende ao descobrir que sua mendiga negra esposa escondia um segredo à noite. Eduardo Mendonça sempre foi um nome que pulsava no topo do mundo dos negócios. Milionário, elegante, impenetrável. O tipo de homem que parece ter tudo, mas poucos sabiam que a vida dele tinha rachaduras e que elas começaram a escancarar assim que ele se casou com Isabela Santos, uma mulher de origem humilde, com um passado tão misterioso quanto as noites escuras da cidade. Ninguém esperava que aquele casamento, que começou com um acordo frio e calculista, fosse esquentar tanto e tão rápido. Quando eles se conheceram, Eduardo não fazia a menor ideia do que estava por vir. Isabela parecia só. Mais uma aposta, uma presença discreta, quase invisível, no meio da ostentação e do luxo. Mas nas sombras dessa relação, à primeira vista construída só sobre dinheiro, escondia-se uma força que Eduardo ainda não sabia lidar. A fragilidade das suas próprias defesas emocionais. O desconforto de ter alguém tão diferente ao seu lado, alguém que mexia com ele de um jeito que ele não comprava nem entende. A vida deles mudou quando uma tempestade absurda caiu sobre a cidade. Trovões rasgando o céu, ventos que faziam as janelas tremerem, chuva batendo forte, como se o mundo estivesse chegando ao fim. Foi naquela noite que Eduardo viu Isabela diferente. Presos no que parecia um mundo à parte, forçados a se proteger, não só da tempestade, mas das próprias emoções. A tensão entre eles explodia demais para ser contida, até que, de repente, no meio daquela confusão, um beijo inesperado rompeu barreiras que ninguém imaginava. Um arrepio correu pela espinha de Eduardo, uma paixão dormida sendo reavivada em segundos. Não tinha mais volta. Mas, como se o destino gostasse de complicar, o passado de Eduardo trouxe de volta seus piores pesadelos. Um ex-sócio traiçoeiro, uma sombra que perseguia a cada passo, disposto a derrubar toda a fortuna do milionário a qualquer custo. As ameaças começaram a se multiplicar, assustadoras, invadindo não só a cabeça de Eduardo, mas também o coração daquela relação frágil recém-nascida. O medo apertava o peito. A garganta ficava seca e o mundo parecia prestes a desabar. Isabela, por sua vez, guardava seu próprio segredo. Entre brigas e tentativas de reconstrução, numa noite que parecia mais um silêncio pesado, ela confessou algo que deixou Eduardo sem chão. Ela não era exatamente quem dizia ser. Na verdade, Isabela era uma herdeira. Sim, herdeira de uma fortuna muito maior do que a de Eduardo. Só que ela escolheu viver como se fosse uma simples morta. Uma mulher entre o sem nada, para conseguir encontrar algo raro. O amor verdadeiro, sem interesse, sem máscaras. A revelação explodiu como um trovão, dentro daquela sala fria, deixando tudo em dúvida. O que antes parecia um casamento de conveniência, agora era uma montanha-russa de emoções, com a confiança destruída. A dúvida corroendo cada olhar trocado. Eduardo se questionava. Aquele amor que nasceu no meio da tempestade era real? Ou só uma sombra das circunstâncias? E a sensação de perda começou a crescer. Não só da fortuna que ameaçava escapar pelas mãos, mas da mulher que, do jeito dela, virou o último motivo para ele continuar lutando. E quando as ameaças do passado começaram a fechar o cerco, Isabela soltou uma frase que gelou o sangue de Eduardo. O que nos espera não é sorte. É um destino que nem o dinheiro pode comprar. Um enigma, um aviso e um medo que ficou no ar, pesado, sufocante. Aquele era só o começo. Mas Eduardo já sabia.
estava prestes a perder tudo. Ou talvez, pela primeira vez, a ganhar algo que jamais esperou. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Eduardo estava paralisado. As palavras de Isabela ecoavam em sua mente como um eco interminável. Herdeira de uma fortuna imensa, ele se sentiu em uma linha tênue entre o amor e o desespero. Mas antes que pudesse processar o que havia acabado de ouvir, um barulho ensurdecedor cortou o ar. A porta da sala se abriu com um estrondo, e um desconhecido entrou, ofegante e com os olhos arregalados. Eduardo, Isabela, vocês precisam sair daqui, agora! O homem, que Eduardo reconheceu como Rodrigo, seu advogado, estava em pânico. Seu olhar era de urgência extrema, e naquele momento, Eduardo teve um péssimo pressentimento. O coração de Isabela disparou. O que está acontecendo? Ela se virou para Rodrigo ansiosa. Seu ex-sócio, ele não está apenas atacando sua fortuna. Rodrigo hesitou, respirando fundo. Ele sabe sobre Isabela. Ele está atrás da herança dela. Eduardo ficou paralisado. Como isso era possível? O que mais ele não sabia? O peso das revelações se acumulava como as nuvens de uma tempestade, quando, de repente, uma explosão ressoou do lado de fora. Todo o vidro da janela estilhaçou-se em 1000 pedaços, enquanto as lembranças de Eduardo se despedaçavam junto com sua realidade. Os gritos aumentaram, e em questão de segundos, a sala virou um caos. Isabela puxou Eduardo com força, arrastando-o para longe da janela quebrada. Precisamos sair agora! Mas Eduardo ainda estava aturdido, tentando entender a dimensão do que estava acontecendo. Rodrigo, o que foi isso? A voz de Eduardo tremia. O que você sabe sobre isso? O ex-sócio estava à espreita. Ele tem planos que vão além do que você imagina. E ele quer Isabela. Não só a fortuna dela, mas algo mais sombrio. Uma vingança. As palavras de Rodrigo eram como facadas. Eduardo olhou para Isabela, que parecia uma sombra dele mesma, com o rosto pálido e os olhos tão grandes quanto os de uma presa. Os sentimentos estavam à flor da pele. Não era apenas sobre a fortuna que estava em jogo, mas sobre o que Isabela realmente significava e o que as consequências de seus passados poderiam significar para o futuro deles. Antes que alguém pudesse reagir, uma sombra atravessou a porta, e um homem alto, cheio de cicatrizes, entrou. O olhar dele era penetrante, como se soubesse tudo sobre eles. Eduardo Mendonça, Isabela Santos. Vocês estão brincando com fogo. O eco de sua voz provocou um tremor na sala. Eduardo sentiu a pulsação em suas têmporas aumentar. Havia algo terrivelmente assustador na presença daquele homem. O que você quer? Eduardo desafiou, mesmo sabendo que estava em desvantagem. Ele apenas sorriu. Vingança, meu caro. E uma verdade que vai mudar tudo. Isabela não é a única que tem segredos. Sua risada era uma mistura de triunfo e malícia. Ela sabe mais do que diz. Uma herdeira, mas também uma cúmplice. O ar ficou pesado e a tensão cortou o ambiente. Eduardo olhou para Isabela.
a confusão estampada em seu rosto. O que ele está dizendo, Isabela? Você sabe de algo? O mundo parecia ter parado. Então, com um olhar finalmente quebrando, Isabela murmurou: Não é só uma herança, é também um legado que carrego. Eu não sou apenas Isabela Santos. Eu sou... E a frase se arrastou no espaço, antes de um barulho ensurdecedor ecoar novamente. Desta vez, não era apenas vidro que estourava, mas a própria realidade de Eduardo. Prepare-se, pois o que viria a seguir podia mudar. Tudo, um mundo repleto de mentiras, traições e reviravoltas que ele jamais poderia imaginar. O que mais estava escondido? Isabela parou, os olhos arregalados, sua voz desaparecendo entre os ecos da sala caótica. Eu sou um legado que carrego. As palavras saíram hesitantes, como se cada letra pesasse uma tonelada. Eduardo sentiu o coração acelerar, mas a frase dela ficou engasgada na garganta, como um grito abafado. Então, um som estrondoso cortou o ar, seguido de uma luz ofuscante. A explosão da porta fez os três se virarem abruptamente. Era um homem robusto, com uma máscara que cobre a metade de seu rosto. A presença dele era como um tijolo caindo em um lago, criando ondas. De pânico. Eduardo! Isabela! Ele gritou, um aviso desesperado nos olhos. Vocês têm que ir! Agora! Mas eles estavam tão atordoados que pareciam estátuas, fixos no lugar, enquanto a adrenalina pulsava nas veias. Rodrigo, o advogado, gritou: É uma armadilha! Ele veio aqui para pegar vocês! A sala virou um campo de batalha em frações de segundos. Eduardo tentou avançar, mas o homem mascarado já estava ao seu lado, a mão se movendo perigosamente. Você não percebe, Eduardo? A voz era grave, cheia de desdém. Essa não é uma simples vingança. É sobre a sua sorte, o seu destino. Isabela não é uma herdeira comum. Ela é muito mais. A revelação explodiu no ar como uma bomba. Relógio que, em vez de algum estalo, provocou um silêncio absoluto. Eduardo virou-se para Isabela. O olhar dela era algo entre medo e compreensão. A conexão entre eles havia mudado, marcada por um novo ponto de tensão que transbordava segredos. Do que você está falando? Eduardo forçou a voz, sabendo que precisava de respostas, mas a cacofonia dentro da cabeça apenas aumentava. A máscara brilhou sob a luz da sala. Estamos falando de um legado. De uma maldição que atravessa gerações. Isabela só fugiu da herança que a esperava por um bom motivo. As palavras do homem soaram como um rugido distante, ecoando na mente de Eduardo. Uma sombra de insegurança o envolveu enquanto ele observava Isabela, agora cercada por um manto de mistério. Que segredo seria esse que mudava tudo? Será que Isabela havia escondido mais do que uma fortuna? Então, como se a tensão tivesse finalmente rompido qualquer barreira, Isabela gritou: Chega! Eu não sou só a mulher que você conhece. Eu sou parte de algo maior e não posso mais viver na sombra. Cada palavra dela tinha um peso que tremulava no ar. Eduardo estava paralisado. A revelação levava sua mente a um labirinto sem saída. Antes que pudesse processar tudo, o homem mascarado avançou. É hora de revelar a verdade, Isabela. Sua família, eles não eram apenas ricos. Eles eram influentes. E essa herança que você rejeitou está entrelaçada em segredos que nem você conhece. E então a verdade desabou como um vendaval. Você não apenas foge de sua fortuna. Você também foge de quem você realmente é. A dívida de sua ancestralidade está muito além do que você pode imaginar.
Os olhos de Eduardo estavam fixos em Isabela, enquanto a voz do homem se tornava cada vez mais intensa. A sala inteira ficou em silêncio, o murmúrio frenético da vida lá fora se apagando. O que isso significava para eles? O que significava para o futuro? Eduardo estava mais perdido do que nunca, o nó na garganta apertando sua respiração. Quando tudo isso parecia ter atingido um ponto de não retorno, a luz piscou e se apagou. A sala mergulhou na escuridão. Não havia mais palavras, apenas uma tensão palpável. Um grito. Algo se despedaçou. Então, na escuridão, o homem mascarado desapareceu como uma sombra, e a última frase ecoando no ar: "Vocês nunca escaparão da verdade." Era um mistério agora ainda mais profundo. Entre segredos e legados, Eduardo olhou para Isabela, ambos sem saber que portas acabavam de ser abertas. Ele sentia que o chão havia desaparecido sob seus pés. Estavam em um abismo, e a única certeza era que tudo mudaria. A escuridão se tornou um mar de incertezas. Eduardo olhou para Isabela, sua mente acelerada, tentado a entender tudo o que estava acontecendo. O homem mascarado havia desaparecido e a tensão ainda pairava no ar como um peso insuportável. Isabela estava pálida, tremendo, olhos grandes como se estivesse prestes a desabar. "Eduardo, eu..." Suas palavras escapavam entre os lábios, mas o medo a cegava. O caos externo tinha se acalmado, mas o interior deles estava prestes a explodir. "Isabela!" Eduardo chamou, sua voz uma mistura de ansiedade e urgência. "Você precisa me dizer o que está acontecendo. O que aquele cara quis dizer? O que você esconde?" Ela respirou fundo, o peito subindo e descendo lentamente, a determinação voltando aos poucos. "Eduardo, eu não sou apenas uma herdeira. Eu sou parte de uma linha que deveria ter sido quebrada, mas não foi." O frio da sala parecia penetrar em suas palavras. Antes que ele pudesse continuar a pressioná-la, um barulho estrondoso ecoou na porta, fazendo todos saltarem. Os dois se viraram. A porta se abriu com um estrondo, e na entrada estava uma figura familiar. Helena, a irmã de Isabela. Mas não era apenas a presença dela que era inesperada. O brilho de uma arma em sua mão fez o sangue de Eduardo gelar. "Helena, não!" Isabela gritou, dando um passo à frente, mas a irmã apenas a encarou, os olhos cheios de determinação. "Você não entende, Isabela. Eu não podia deixar que você fizesse isso sozinha." "Fizesse o quê?" Eduardo questionou, o coração batendo descontroladamente em seu peito. Aquela revelação a tirava do sério, e havia um peso nas palavras de Helena, como se elas tivessem o poder de revolver tudo. Helena, em um movimento rápido, apontou a arma para Eduardo. "Você acha que é o herói da história? Você não sabe de nada. Isabela tem uma dívida, e não é uma dívida qualquer. É uma maldição. E você está no meio disso tudo. Eu não posso deixar você se envolver." "Dívida? Maldição?" A voz de Eduardo se elevou. O cenário estava se tornando surreal. Um jogo de verdades e mentiras que o deixava confuso. "O que você está dizendo?" A adrenalina aumentava, e a sensação de que tudo estava prestes a desmoronar tomou conta. "Ela não te contou, não é?" Helena se virou para Isabela ferina. Ela pensou que poderia escapar, que poderia viver como uma pessoa comum. Mas não pode. A linhagem dos Santos tem séculos, séculos de algo perigoso. Cada geração paga um preço. Seu avô, sua mãe e agora você. Isabela deu um passo hesitante para Helena. "Eu não queria isso."
Não desse jeito. As lágrimas começaram a escorregar por seu rosto, misturando medo e desespero. Eduardo estava paralisado. Como tudo aquilo poderia ser verdade? Ele achou que conhecia Isabela, que sabia quem ela era. Mas a cada nova palavra, a realidade parecia desmoronar mais. O que você quer dizer com pagar um preço? Que tipo de pagar um preço? Preço? Ele perguntou, a voz trêmula. Não é só sobre fortuna, Eduardo. Este legado é um peso, um fardo. E quem tem que carregá-lo pode nunca escapar dele. Helena olhou para a irmã, o olhar decidido e triste ao mesmo tempo. Eu não queria que você se envolvesse. Você sempre deveria ficar longe dele. Por que você está fazendo isso, Helena? Isabela estava em conflito, a dor pulsando entre elas. Foi então que Helena deu um passo à frente, a arma ainda apontada, mas com uma expressão de súplica. O que eu faço por amor, para te proteger. Você precisa entender. Quando a verdade vier à tona, não haverá como voltar atrás. O silêncio era palpável. Eduardo sentia um nó na garganta, o horror e a traição se entrelaçando em seu coração. Então, um estalo. A luz voltou de repente, revelando o ambiente à sua volta. Mas não era só a luz. Era também uma nova realidade. Isabela um pouco mais à frente, com um olhar agora diferente. Talvez você tenha que saber mais do que apenas o que peguei emprestado da minha família. Os olhos de Helena se arregalaram e a confusão tomou conta do lugar. Eduardo se sentiu perder o rumo de tudo. Por que Isabela parecia se afastar? O que mais poderia estar em jogo? O tempo parou quando Isabela se virou, uma expressão de seriedade no rosto. Eu não sou só Isabela que você conhece. Durante toda a minha vida fiz escolhas, necessárias, outras por amor. Agora não posso mais esconder. A tensão aumentou e Eduardo estava prestes a descobrir algo que poderia revirar totalmente o jogo. O mistério que o cercava agora parecia mais profundo do que qualquer um deles tinha imaginado. E a próxima revelação poderia ser o ponto de partida para algo que mudaria tudo. Isabela respirou fundo, suas palavras pairando no ar espesso da sala. Durante toda a minha vida fiz escolhas, algumas necessárias, outras por amor. Agora não posso mais esconder. Mas antes que pudesse prosseguir, a tensão foi cortada por um estrondo ensurdecedor. O som de vidro se estilhaçando ecoou com um rugido feroz. A porta, que antes parecia firme, agora voou pelas paredes, revelando uma figura imponente à entrada. Eduardo ficou paralisado, o batimento cardíaco disparando. Era Victor, o ex-sócio traiçoeiro que Eduardo pensou ter colocado para fora de sua vida. Mas ali estava ele, mais perigoso do que nunca. Vestindo um terno escuro, a expressão dele era de um predador, e nos olhos brilhava uma satisfação cruel. Surpresas, surpresas. A voz era como lâminas afiadas. Vocês não têm ideia do que realmente está acontecendo aqui. Helena, ainda com a arma em mãos, apontou-a para Victor, mas ele apenas riu. Aposto que você acha que está protegendo sua irmã, que está salvando-a de algo terrível. Mas sabe, Helena, o legado que vocês duas tanto temem não é um fardo que pode ser deixado para trás. É a chave. A sala estava repleta de um choque paralisante. Isabela rangia os dentes, a frustração das palavras não ditas crescendo em seu peito. Eduardo cerrou os punhos, diretamente enfrentando Victor. O que você quer? O que você fez com Isabela? A combinação de raiva e medo era palpável. Victor avançou um passo, interrompendo aquele momento crítico. Não sou eu que quero algo, Eduardo.
É você quem precisa entender. Isabela pode não ser apenas a herdeira que você conheceu. Ela é a parte fundamental de algo maior, um legado que não é só dela, mas que envolve você também. E agora, você está dentro disso sem saber. O coração de Eduardo disparou. As palavras faziam eco com uma nova verdade. Isabela parecia ter congelado, as feições misturando horror e confusão. O que você está dizendo? A voz dela tremia, mas havia determinação em seu olhar. Seu avô fez um pacto, Isabela. Um pacto que trouxe poder, mas também maldição. A última palavra ecoou como um trovão. Eduardo sentiu o chão tremer sob seus pés. E esse pacto morre com a última herdeira. Isso quer dizer você. Os gritos de Isabela se transformaram em um sussurro sufocado. Pacto? Maldição? Você não pode estar falando sério. Ela acompanhou cada gesto. Nervoso de Victor, e a sensação de perda começou a invadir o ambiente como uma nuvem escura. O que ela escondera? O que havia acontecido com sua família? Eduardo olhou para Isabela, a carga das ambivalências pesando como uma montanha entre eles. Isabela, você precisa me contar tudo, agora. Mas antes que ela pudesse responder, a luz piscou brevemente, e então viu-se diante de um novo horror. Um grupo de homens entrou, todos armados. A sala estava tomada. Sangue na fumaça. Nós sabemos o que você é, Isabela. Um dos homens gritou, sua voz ressoando com uma ferocidade que fez todos estremecerem. E nós estamos aqui para terminar o que foi começado. O caos se instaurou. Helena tentou se pôr na frente de Isabela, mas Eduardo gritou, não. E num movimento rápido, Isabela avançou, colocando-se entre a arma de Helena e o grupo. Parem! Todos vocês, por favor! Sua voz vinha entrecortada, a angústia reprimida quase a sufocando. Eu não vou deixar que isso aconteça. As balas de um passado esquecido estavam prestes a se desenrolar. Eduardo olhou para Isabela, o coração em frangalhos. Isabela, é por isso que você escondeu tudo? Por isso fugiu de quem você realmente é? Quando a poeira assentou, a expressão de Isabela mudou. Porque eu não queria que isso chegasse até você, Eduardo. A maldição não é só sobre mim, mas sobre aqueles que amo. Ali, sob a luz bruxuleante, a verdade se desdobrava. Um enigma que, uma vez resolvido, os poderia destruir lentamente. O que mais estava por vir? A linha entre amor e destino se estreitava, e Eduardo sabia que tudo estava prestes a mudar. E com isso, o silêncio ensurdecedor ecoava, os olhos crispados de todos eles, prontos para um novo futuro indo na contramão das expectativas. A próxima decisão poderia escrever a verdadeira história deles, desafiando as sombras do passado que nunca foram completamente iluminadas. O silêncio na sala era opressivo, como se todos estivessem prendendo a respiração, esperando por uma resposta, por algo que desse sentido ao que estava acontecendo. Isabela olhou para Eduardo, os olhos marejados, e ele sentiu um aperto no peito. O mundo estava desmoronando ao seu redor, e tudo o que ele queria era entender o que tinham escondido. A tensão aumentava, e ele estava prestes a gritar, mas então, um barulho forte cortou a atmosfera. Outro estalo. A porta, que já havia sido arrombada, agora estremeceu novamente. Não era só o homem mascarado entrando. Era um novo homem, e as luzes piscaram de maneira ameaçadora. Ele parecia uma figura da escuridão,
alto e imponente, uma sombra que se movia na penumbra. Ao ver aquele rosto, um grito silencioso apareceu na mente de todos. Era Miguel, o pai de Isabela. A primeira aparição dele dera a impressão de um espectro. Ele tinha desaparecido anos atrás, um segredo carregado pelas sombras, e agora lá estava ele, em carne e osso. Isabela! A voz dele era profunda, mas carregada de um desespero palpável. O que você fez? O ar pareceu parar, e todos na sala ficaram congelados. Isabela estava em choque, suas pernas tremendo sob ela. Pai, mas como você? Eduardo não sabia se queria gritar ou correr. Miguel havia sido um fantasma em seu relacionamento. Uma ausência que fazia parte da dor e dos segredos de Isabela. Você não deveria estar aqui, Isabela balbuciou, a voz tensa, enquanto Helena olhava alternadamente para o pai e a irmã, confusa. O legado, Isabela. Nosso legado não é o que você pensa. Miguel estava visivelmente abalado, sua expressão misturando raiva e preocupação. Está tudo errado. Você não pode escapar dele. Venha comigo. Agora, o olhar de Eduardo se fixou em Miguel, o coração acelerando. Que legado! Que segredos estavam escondidos? Ele sentiu que um novo mistério começava a se desenrolar, e o medo tomou conta de suas entranhas. A adrenalina pulsava. O que você quer dizer com isso? Eduardo desafiou, não se portando atenção. Miguel sorriu de forma sombria. A maldição em nossa família é real, e você não fazia ideia do que estava se metendo, Eduardo. Isabela não é apenas uma herdeira. Ela é a chave para algo muito pior. A sala encheu-se com murmúrios, a confusão tomando conta. Isabela virou o rosto, buscando respostas, mas foi interrompida. Helena, tensa, questionou. Você não pode estar falando sério. Eu estou. O legado do qual Isabela foge é alimentado por um poder ancestral que toma conta de nós. A voz de Miguel era firme, e naquelas palavras havia uma certeza horrenda que fazia o sangue de todos ferver. E Eduardo está na linha de fogo. Isso é uma questão de vida ou morte. Pelo amor de Deus, pai, você precisa se acalmar. Isabela exclamou, mas havia um desespero crescente em suas palavras. Ninguém precisa morrer. Mas Miguel não a ouviu. Ele virou-se para Eduardo, os olhos nos dele, e algo mudou. Eduardo, o verdadeiro segredo é que você e Isabela estão ligados de uma forma que nem imaginam. Não é só amor, é destino. Um tremor percorreu a sala, uma onda de tensão que fez todos se olharem em confusão. O que quis dizer? Eduardo sentiu que a situação estava escapando de seu controle. A adrenalina batia em seus ouvidos quando algo inesperado aconteceu. Num movimento rápido, Miguel tirou um objeto do bolso, uma chave antiga, que reluziu sob a luz intermitente. Essa chave pode abrir a porta do nosso legado. Um legado que você precisa entender antes que seja tarde demais. E antes que alguém pudesse reagir, a sala foi preenchida com uma luz intensa, como um flash atordoante. A chave levantou-se das mãos de Miguel e flutuou pelo ar, como se uma força invisível a empurrasse. Um lugar, uma cena, uma memória. Não! Isabela gritou, estendendo a mão na direção dela. Mas era tarde demais. A luz envolveu todos e o ambiente desapareceu. Cheiros, sons, tudo se foi em um instante. Eles estavam longe, em um lugar completamente diferente, e a única coisa que restava era o peso do que aconteceu. Uma nova jornada começava, a verdade revelada apenas para quem quisesse olhar. E ali, seguindo a luz, Eduardo percebeu que o que ele pensava conhecer,
O que sabia sobre o amor e sobre os segredos estava prestes a ser reescrito para sempre. Agora, a verdadeira batalha começava. A luz intensa os envolveu. E quando tudo parecia se estabelecer em uma nova realidade, um grito estrondoso cortou o ar. Não, não, não! A voz de Isabela foi um turbilhão de emoções, ecoando como um lamento. A chave, que flutuava, caiu de repente no chão, como se o peso da verdade tivesse a derrubado. Miguel, o pai, estava agora em um colapso emocional. O que você fez, Isabela? Você não pode fugir do nosso destino. Ele avançou, as mãos tremendo, a frustração transbordando. Precisamos parar com isso antes que seja tarde demais. E então, em meio à tensão crescente, algo surpreendente aconteceu. Dentre a penumbra, uma figura erguia-se. Uma mulher de cabelos longos e escuros, com um olhar profundo. Ela apareceu como um fantasma do passado. Era a mãe de Isabela, Renata. Desaparecida por anos, cada passo dela carregava um peso que esmagava os corações presentes. Miguel! A voz dela emanou suavemente, mas havia uma firmeza nas palavras. O choque tomou conta da sala. Isabela ficou paralisada, a expressão entre sofrimento e confusão. Mãe, como você... Eu não podia deixar o legado continuar sem controle. Renata falou, seus olhos vermelhos, como se estivesse chorando há muito tempo. Isabela, você deve entender que esse poder é mais do que riquezas. É sobre proteger quem amamos, proteger a linhagem. Eduardo, completamente confuso, olhava entre aqueles rostos conhecidos e os mistérios que se desdobravam diante dele. A cada palavra, um novo pilar de confiança vacilava. O que isso significa? O que vocês estão escondendo? Sua voz estava embargada, o medo tomou conta. Miguel, ainda agitado, falou com urgência. Isabela, sua mãe sabia que um dia seu passado voltaria. Nós precisamos enfrentar isso juntos. Mas Renata insistiu. Não, Miguel. Preciso contar a verdades que você não conhece. E a verdade é mais assustadora do que qualquer um de vocês imagina. Seus olhos se fixaram em Eduardo. E você, Eduardo? A ligação que você tem com Isabela pode ser a chave para a sobrevivência de nossa família. Após a revelação, a sala se transformou em um redemoinho de sentimentos. O que você quer dizer com isso? Eduardo perguntou, a ansiedade ecoando em sua voz. O ar parecia espesso, como se o tempo estivesse pregando uma peça. Então a mulher apontou para a chave no chão. A chave não é apenas para o legado. É um portal. Um portal para o que a nossa família carrega. Uma maldição ancestral. E Eduardo, você está no centro dela. O coração de Eduardo disparou. Como assim? O que você quer dizer? O mundo ao seu redor parecia desmoronar enquanto a verdade se montava. Sem a certeza de qual brutalidade viria a seguir. Miguel olhou para Renata, angustiado. Você nunca deveria ter voltado. Isso significa que todos estarão em perigo. E a maldição não vai parar até que a verdadeira herdeira faça uma escolha. Você precisa decidir entre salvar a sua família ou deixar a geração seguir o mesmo caminho trágico. Os olhos de Isabela brilhavam com lágrimas, enquanto Eduardo tentava processar a avalanche de informações. Ninguém vai me dizer o que fazer. Não posso deixar que isso destrua quem somos. A determinação dela se misturava ao medo. Mas a cena estava prestes a mudar mais uma vez. E então, em um movimento rápido, Helena disparou a arma. O tiro ecoou, quebrando o suspense. O impacto atingiu Renata. O tempo pareceu parar enquanto todos olhavam incrédulos. O corpo dela caiu lentamente ao chão. E o horror se espalhou. Isabela gritou um grito que rasgou a sala. E Eduardo sentiu o chão sumir. Uma reviravolta dramática e devastadora. Ninguém estava preparado para aquilo. A divisão entre amor e ódio, laços de sangue e segredos,
depois de tudo, tinha se transformado em pó. Não, mãe! Isabela colapsou, e tudo o que havia sido construído estava desmoronando ao seu redor. Agora, com a verdade revelada de uma forma brutal, o que aconteceria a seguir? Em meio à dor, uma única pergunta pairava no ar. Até onde as lealdades seriam testadas? O silêncio foi quebrado pelo grito angustiado de Isabela. Mãe, mãe! Ela se jogou ao lado do corpo de Renata, as lágrimas escorrendo como um rio descontrolado. As palavras de Miguel sobre o legado, a maldição e a ameaça pairavam no ar, pesadas e sufocantes. Eduardo observava a cena, seu coração batendo tão forte que parecia que poderia sair do peito. Isabela, não! Vamos sair daqui! Ele tentou puxá-la, mas ela estava perdida em sua dor. O que você fez, Helena? A voz de Miguel cortou a sala, cheia de raiva e desespero. A culpa é sua! Você não podia simplesmente atirar! Eu não sabia. Eu estava tentando proteger Isabela. Helena gritou, a arma ainda nas mãos. Agora, tremendo. Mas a verdade era que o caos a cercava, e todos estavam em estado de choque. Ninguém sabia ao certo onde se enfiar. Mas então, algo inesperado aconteceu. Um ruído estranho começou a ecoar pela sala, vindo de uma seção escura atrás dos móveis. Um zumbido, como se algo estivesse se movendo por baixo da terra. Eduardo virou-se, sentindo um arrepio na espinha. O que é isso? Ele murmurou, a tensão se acumulando. Miguel também ouviu. Precisamos sair. Agora! Ele gritou. Uma fissura apareceu no chão, como se a própria casa estivesse se dividindo. A luz piscou e depois tudo foi escurecendo, um turbilhão de sombras e luzes. As paredes começaram a tremer. A fissura se alargou e do buraco surgiu uma criatura, não humano, mas uma sombra com garras afiadas. Eduardo, no instinto, puxou Isabela para perto dele, seu coração batendo forte. O que está acontecendo? Ele berrou. Renata, mesmo caída, parecia estar viva, seus olhos se abrindo lentamente. Ela não pode escapar. Nós não podemos escapar. Sua voz era baixa, quase um sussurro, mas suficiente para que a sala parasse. O que você quer dizer? Miguel perguntou, a voz tremendo de medo. Ela fez um esforço para se erguer. A maldição não é apenas da família. É sua também, Eduardo. O peso das palavras caiu como uma bomba. Faz parte de quem você é e de tudo que nós somos. O horror se instalou. Eduardo não entendia, mas antes que ele pudesse processar tudo, a criatura avançou, as garras brilhando na luz fugidia. Um grito ecoou. Não era de Isabela, mas de Miguel. A sombra agarrou a perna dele, arrancando-o para o abismo que se formava no chão. Ele desapareceu em um segundo, como se nunca tivesse existido. A sala estava em um frenesi. Não, pai! Isabela gritou. E o caos tomou conta. Helena, pálida como um cadáver, descartou a arma e correu para procurar Miguel. Mas era tarde demais. Os olhos de Isabela se encheram de terror, e o medo dominou seu corpo inteiro. E foi nesse momento que Eduardo percebeu. Não era apenas a maldição que cercava Isabela. Era uma sombra da qual ele também fazia parte. Isabela, a voz dele ressoou, cheia de desespero. O que está acontecendo? O que somos? Nós. Os olhos de Isabela brilharam. Não estamos apenas fugindo de um legado. Estamos fugindo de algo que somos. Algo terrível, ligado a cada um de nós. As palavras saíram como uma explosão. O pânico começou a se espalhar pelo restante da sala, e a criatura rugiu, atraindo a atenção de todos.
Eduardo sentiu a verdade se afirmando, mas não queria acreditar. As peças do quebra-cabeça estavam começando a se encaixar de um jeito que fazia seu estômago revirar. Sentiu um nó apertado na garganta. Para onde a história os levaria agora? O que significava realmente aquela maldição? E o que era essa sombra que consumia todos eles? Precisamos encontrar um jeito de parar isso. Helena gritou, mas com a sala desmoronando ao redor deles, Eduardo percebeu que a verdadeira luta estava apenas começando. O futuro deles estava cada vez mais incerto, e enquanto a escuridão avançava, ele sabia que precisava descobrir a verdade antes que fosse tarde demais. O silêncio foi quebrado pelo grito angustiado de Isabela. Mãe! Mãe! Ela se jogou ao lado do corpo de Renata, as lágrimas escorrendo como um rio descontrolado. Mas enquanto a dor invadia a sala, um ruído crescente começou a ecoar pelo ar, como um rugido distante. O chão tremia sob os pés deles, envolto em uma energia estranha, quase palpável. Eduardo, ainda tentando processar a cena que se desenrolava, olhou para os outros, os rostos, cheios de pavor e confusão. O que está acontecendo? A voz dele soou como um grito em meio ao caos. Então a fissura no chão começou a se enlarguecer, e uma sombra escura começou a emergir. Uma figura grotesca, envolta em trevas. Não! Miguel gritou, tentando proteger Isabela. Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, a sombra se agigantou e engoliu o espaço ao redor, fazendo a luz diminuir ainda mais. É como se um terror ancestral estivesse prestes a ser revelado. Eduardo não conseguia desviar os olhos da sombra. Ela pulsava como se tivesse vida própria, e dentro dela, uma voz profunda e ecoante começou a falar. A linhagem dos santos nunca poderá fugir de seu destino. A presença era sufocante, como se todos ali estivessem sendo puxados para um abismo sem fundo. De repente, um clarão cortou a escuridão, e vieram lembranças, imagens rápidas e flashes do passado de Isabela. Entre as visões, ele viu um rosto familiar, um olhar que ele nunca esperava encontrar ali. Era a avó de Isabela, Marta, que ele apenas conhecera em fotografias antigas. Mas agora a imagem dela estava cercada por uma aura de mistério e dor. Vocês nunca estarão fora do alcance da maldição. A figura feminina hesitava, mas não estava sozinha. Ao lado dela apareciam outros rostos. Eram todos ancestrais de Isabela, emergindo um por um, cada um carregando o peso de uma maldição que parecia afligir a cada geração. Eduardo ficou paralisado. O que todos eram? E o que eles queriam? A atmosfera mudou, e a sombra se tornou mais clara, revelando uma verdade horrenda. Isabela, você é a única que pode romper essa maldição, mas para isso deve fazer um sacrifício. A voz ressoou pela sala como um trovão. Isabela, agora de pé, em um impulso, gritou contra as sombras. Eu não vou sacrificar nada. Mas seu semblante já mostrava que ela estava dividida, lutando contra o que parecia ser um chamado inevitável. Nesse instante, a criatura começou a avançar, sua forma se contorcendo. Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, Helena, tomada pela adrenalina, se lançou contra Isabela. Precisamos agir, agora! As duas mulheres tropeçaram e a cena parecia um desespero absoluto. Eduardo gritou, não façam isso! Mas o que aconteceu a seguir deixou todos em choque. A luz começou a brilhar em um ritmo frenético, como se algo estivesse prestes a se quebrar. De repente, Helena olhou para Eduardo,
e com uma expressão atormentada, disse: Eu sempre soube. A verdade é que você não é quem pensa que é. A revelação saltou da boca dela como um rito de passagem. Isabela e Eduardo se voltem para ela, incrédulos. Como assim? Eduardo falhou em perguntar, noendo um nó na garganta. A urgência do momento aumentava, mas Fernando olhava para ela tentando decifrar suas palavras. Isabela, no dia em que você nasceu, nosso pai me contou a verdade. Você não deveria existir. Você é o resultado de um pacto entre a linhagem do nosso avô e um ser sombrio. O silêncio pesava, e o que era apenas um eco de horas expondo os segredos se tornava uma tempestade. Você não pode estar falando sério, disse Isabela, com os olhos grandes e cheios de medo. Isso não pode ser verdade. As sombras em volta começavam a se contorcer com sua raiva e a confusão no ar era intensa. Eduardo olhou de Helena para Isabela e então, como um raio, a verdade se abateu sobre eles. As peças do quebra-cabeça se encaixavam, e tudo o que ele acreditava que conhecia estava se desvanecendo. Era muito mais do que uma maldição. Era um legado. O abismo da sala se abria mais para a verdade que poderia mudar tudo. O que significava ser parte de uma linhagem tão obscura? O peso da revelação despedaçava a erosão da confiança. Elas não eram apenas tragédias individuais. Era um ciclo, envolvendo Eduardo, agora mais do que nunca entrelaçado à tragédia. Isabela, precisamos decidir agora, gritou Helena num último esforço. Mas a onda das sombras pulsava mais forte, e o destino deles estava se desenrolando na velocidade da luz. Era apenas o começo, e a verdadeira pergunta ecoava na mente de todos. Até onde estariam dispostos a ir para salvar o que restava de suas vidas? As sombras ganhavam forma, e a tensão na sala era insuportável. Isabela, com lágrimas nos olhos, olhava para a criatura que começava a se materializar diante deles. A figura grotesca, envolta em trevas, avançava lentamente. O ar estava carregado de medo, e Eduardo sentiu seu coração disparar. Ele sabia que precisava agir. Isabela, temos que lutar, gritou, tentando interromper a onda de desespero que dominava todos. Helena, em um impulso, ergueu a arma novamente, mas desta vez sua mão tremia muito. Eu não posso. O pânico se espalhava, e Miguel, como um pai desesperado, gritou: Não, Helena, a última coisa que precisamos é de mais violência. A figura das trevas soltou um rugido aterrador. Vocês nunca escaparão do legado. A escolha de vocês determinará o destino. E enquanto essas palavras ressoavam, Eduardo percebeu que a chave estava em suas mãos. Não era apenas um objeto físico. Era a essência do que eram, o que representavam. Isabela, Eduardo chamou, sua voz firme, contrastando com o medo. Seja quem você realmente é. Não deixe que o passado te domine. Ele se aproximou, segurando a chave entre os dedos. Nós somos mais fortes juntos. Isabela olhou para ele e o brilho em seus olhos começou a se misturar com determinação. Você está certo. Não cansei de fugir do que somos. A coragem começava a brilhar em seu peito. A criatura hesitou, como se fosse afetada por essa nova energia. Isabela, segurando a mão de Eduardo, disse: Juntos, nós podemos quebrar a maldição. E aí, movendo-se em uníssono, eles se aproximaram da sombra. Helena, em um súbito lampejo de lucidez, atirou em direção à criatura. Mas em vez de causar mais destruição, um efeito inesperado aconteceu. A luz da chave na mão de Eduardo começou a pulsar, se unindo à essência da coragem que Isabela havia demonstrado. A combinação de amor e bravura
formou uma barreira ao redor deles. As sombras começaram a recuar. A figura agonizava, sua forma se contorcendo como se estivesse sendo despedaçada. Miguel ficou paralisado por um momento, mas logo entendeu que a energia do amor era a arma mais poderosa que poderiam ter. "É isso!" ele gritou. "Vocês têm que se unir." Com isso todos se uniram, suas mãos se entrelaçando. Juntos eles eram indestrutíveis. "Pelo nosso futuro!" Isabela gritou, e com um grito uníssono, a chave brilhou com uma luminosidade ofuscante. A sala se iluminou, e a sombra foi completamente engolida pela luz. Nos picos de luz, um eco de alívio tomou conta de todos. A sala voltou ao silêncio, agora envolta por um brilho suave e esperançoso. As figuras ancestrais que haviam aparecido antes mostraram sorrisos, enquanto desapareciam lentamente como se finalmente encontrassem paz. Mas a missão não terminara ali. Eduardo olhou nos olhos de Isabela, sentindo um profundo vínculo entre eles. "Ainda há muito o que descobrir sobre nossas famílias, sobre nós dois e o que vem a seguir." Isabela assentiu, ainda calorosa e esperançosa. "Sim, mas temos um ao outro. E isso é mais poderoso do que qualquer maldição." A sala agora estava calma, mas a pergunta pairava no ar. Que outros desafios estariam à frente? Cada um deles sentiu que um novo ciclo estava apenas começando. Antes que pudessem se retirar, um brilho suave surgiu novamente. A chave, ainda reluzente na mão de Eduardo, parecia chamar. Essa não é só uma história, é o começo de uma nova jornada. E com isso, as luzes da sala se apagaram, deixando apenas um eco do que havia acontecido. Agora é seu momento. Você precisa se inscrever no canal imediatamente para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a continuar trazendo conteúdos incríveis. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Queremos ouvir sua voz. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisa conhecer este desfecho impactante. Não espere nem mais um segundo. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Juntos, vamos desbravar novos mistérios e aventuras.